Muito bem, estamos hoje, nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022, com a nossa quinta e última aula da matéria Liderança Cristã. Repito, hoje estamos com a nossa quinta e última aula da nossa matéria de Liderança Cristã, Academia Bíblica Berea, curso médio em Teologia. Hoje é segunda-feira, 13 de junho de 2022. Isso aí, 13 de junho. Ontem, no Brasil, foi dia de Santo Antônio Casamenteiro e dia dos namorados. E hoje é 13 de junho, mas não tem nada a ver com Santo Antônio, não, gente. Isso é só para descontrair. Santo Antônio é para os outros, para nós é Jesus de Nazaré mesmo. Graças a Deus, né? E estamos aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entrando nosso irmão José Carlos de Souza. Não é cantar apareceu a Margarida olhou lá, mas apareceu o irmão José. Mas daqui a pouquinho ele vai estar já sintonizado. É porque ele entra em dupla, né? Porque ele tem uma dificuldade com a aparelhagem dele, tem que ter duas, um que, se não me engano, ele entra com áudio e outro ele entra com o vídeo. Rapidamente, antes de iniciarmos, uns rápidos lembretes, se vocês se lembram, agora ele está entrando com a outra conexão, né? Apareceu aí um iPhone, de repente é ele dos dois lados. Vamos lá, vamos esperar o irmão José confirmar se é ele mesmo, né? De repente é um objeto voador não identificado que está aterrissando aqui. Estou te ouvindo, hein, pastor? Alô, irmão José. Eu não vou cantar aquela musiquinha, apareceu a Margarida, olê, olê, olá, que não fica bem, né? Então apareceu o irmão José, graças a Deus. Como é que está o senhor, pastor? Agora melhor, ouvindo por enquanto, mas daqui a pouco vendo o irmão, né? Por enquanto só estou ouvindo a sua maleivosa voz, né? O irmão está ainda no invisível. Mas tudo bem, faça aí os ajustes, né? Porque eu sei que o irmão entra em dupla, né? Entra com uma conexão de áudio e outra em vídeo, devido às... Isso. Oh, agora tá bonito esse homem, olha só. Um penteado novo, puxa vida, irmão José. Vou fazer questão de, quando eu for a Boston, só lhe dar um abraço para receber essa unção capilar. Rapaz, eita glória! Você não é para qualquer um, não. Meus irmãos, vocês devem se lembrar desta folhinha aqui, que eu mandei no formato PDF a um e-mail de cada um de vocês e também postei no grupo. Quem se lembra dessa folhinha aqui? Ó, são as alterações que estaremos fazendo nos próximos dias no curso médio e no curso bacharel. Bom, por esta folhinha, né, creio que todos leram e entenderam perfeitamente, mas de repente alguém está perdido na poeira, espero que não, mas nunca é demais repetir, porque numa dessas, né, é aquela coisa. Eu creio que também vocês, eu fiz uma postagem no sábado passado pedindo, por favor, que nenhum aluno deixe de ler as nossas postagens pelo menos 2 vezes por semana, e, em especial, no dia da sua aula semanal. Porque os irmãos vão entender, a minha melhor forma de comunicação com vocês é através do canal do WhatsApp. Fica muito complicado eu pegar o telefone e me comunicar com mais de 60 alunos. Além, fica difícil, nem todos estariam ou estarão disponíveis no horário que eu pegar o telefone e chamar, então fica bem complicado. Então, o mínimo que eu peço é que todos, na medida do possível, pelo menos 2 vezes por semana, façam leitura lá no nosso grupo das postagens e, em especial, no dia da sua aula. Se a sua aula, como é do nosso grupo do médio, é segunda, em especial, na segunda, não deixe de ir lá no grupo e detectar se tem alguma postagem nova. Se tem, você já está sendo informado. Se não tiver, amém. Tá? Mas, pelo menos, eu conto com vocês que façam a leitura pelo menos 2 vezes por semana. Posso contar com vocês? Posso contar, por gentileza? Por favor, que eu estou tendo alguns probleminhas, não são com muitos alunos, mas com quase 15 alunos que, por alguma razão, insistem demais em não lerem em nenhum momento na semana e me causa um embaraço, uma dificuldade e até alguns constrangimentos e mal entendidos. E eu luto muito para evitar esse problema
de desentendimento a nível das comunicações. Então, somente para reforçar o que já foi anunciado escrito, hoje nós estamos fechando a nossa aula de liderança cristã. Eu ia estender-me provavelmente para mais uma, mas realmente está um pouquinho difícil, porque eu tenho que colocar muitíssima coisa em dia nas outras turmas, então nós fechamos hoje. Na próxima aula, então, a próxima aula, você já sabe que por aqui no dia 20 não teremos aula, tá? Só para fazer o ajuste, o encontro, para que comecem ao mesmo tempo a nova matéria com o médio e a nova matéria com o bacharel, para então fazer o revezamento. Vocês já sabem que o próximo professor da próxima matéria será o irmão Kleber Tomás da Silva. Quantos já estão se lembrando disso? Que a próxima matéria, o irmão Kleber estará na responsabilidade da administração e aí estarei, então, tendo as condições de me reservar, de me revezar com a turma do bacharel. E assim será daqui por diante até o final, tanto do curso do básico, do médio, como também do bacharel, né? E quando terminar esta matéria nova de livros poéticos, aí eu volto com vocês, irmão Kleber vai administrar no grupo do bacharel. Outra coisa importante, os trabalhos ligados à liderança cristã, não se esqueça da data de 5 de julho. 5 de julho você vai, então, entregar o quê? O questionário que está aqui ó, no fim da página, o questionário, até 5 de julho, por favor. Se o aluno puder e quiser entregar antes, pode fazê-lo sem nenhum problema, mas, por favor, não deixa passar do dia 5, porque a quantidade de coisas que nós estamos corrigindo não é brincadeira, não. Eu não posso cometer erro. Já tenho, infelizmente, cometido 2 ou 3 erros. Sem querer, eu deixei 2, 3 alunos numa situação bem chata contra a minha vontade. Então, eu tive que dar um passinho para trás, é o mínimo que eu posso fazer, e tive que reconsiderar a situação por erro meu, então eu não quero cometer mais erros, porque é muita coisa que eu estou tendo, entendeu? Eu ainda continuo com a situação de minha esposa, cuidando dela, revezando-me com meu filho, então a situação, infelizmente, ainda não aliviou, entendeu? Eu divido muito meu tempo em cuidar de minha esposa, e cuidar da escola, cuidar da casa, e meu filho, então, graças a Deus, não está negando fogo, não. Meu filho está cozinhando como ninguém. Meu Deus! Pensa no menino que nunca meteu a mão numa cozinha. Está fazendo arroz, feijão, galinha, peixe, salada. Milagre, gente. Coisa que eu não fiz em 30 anos de casado, meu filho está fazendo em 25 anos de vida. Que bom, hein, pastor? Tá fantástico, né? Aí na parte de limpar a casa sou eu, né? Lavo o banheiro, lavo a cozinha, vou para aqui, vou para lá, varro a parte de fora da casa, que é um pouquinho grande, então é muita coisa, mas graças a Deus não reclamo, estamos aí batalhando, né? Minha esposa, que de uma certa forma está assustada. Estou conhecendo os meus 2 homens agora, graças a Deus. Tinha que acontecer uma situação dessa para minha esposa conhecer o talento dos 2 homens dela. Enfim, meu filho está feliz da vida que está podendo ajudar e minha mulher está bem surpresa. A casa está mais limpa quando eu limpava. Para você ver, né? Porque eu sei que você é muito exigente. Se nós não deixarmos a casa limpinha, a gente vai ouvir até o ano que vem. O ouvido vai ficar desse tamanho, mas glória a Deus. Mas nós agradecemos a compreensão, a paciência, e as orações de todos vocês, de coração agradecemos e pedimos que continuem orando para que o Senhor, como disse a irmã Tatiana, vamos até o fim, não vamos desistir orando, não, vamos querendo um milagre, né? Os que não estavam aqui estão chegando agora, minha esposa está completamente desenganada pela medicina, não há maneiras de fazer a cirurgia, está um negócio bem complicado, mas agora que nós acreditamos que um milagre vai acontecer, agora. O milagre só acontece quando tudo acaba. Do lado humano, para que então Deus tenha espaço para operar e fazer a sua obra, para que tudo fique para Ele e a glória para Ele. Irmã Lúcia, irmã Sandy aparecendo na telinha, Deus abençoe, prazer grande ver vocês. Irmã Sandy, eu creio que está com a conexão dela um pouquinho comprometida, né? Que ela parou ali, levantou o rostinho e congelou. Irmã Sandy, me ouve, irmã Sandy? Não me ouve, ela.
Parece que ela está tocando piano. Parece que Marcelo está tocando piano. A sua conexão está um pouco prejudicada, meu Deus. Uau, Marcelo, vou ter que orar pela sua conexão. Está bem prejudicada. E ouço como a senhora tocando um piano. E a senhora congelou em algum lugar. Mas vamos estar orando que Deus vai colocar a mão nessa conexão aí. Gente, então, vocês já estão sabendo, né? A entrega do trabalho de liderança cristã, dia 5 de julho. Se puder entregar antes, maravilha, mas não entregue depois do dia 5, que nós não aceitaremos. Tá? Porque, repito, tem muita coisa para corrigir e eu preciso que vocês sejam pontuais na entrega desta data, máximo 5 de julho. Pode ser pelo meu e-mail, tá? Pode ser pelo WhatsApp, desde que você fotografe página por página de forma bem nítida e não mande para o grupo, mande para o meu WhatsApp pessoal privado. Perfeito? Todos entenderam? Todos entenderam? 100% entendido? Isso, maravilha. Muito obrigado. Aí, a partir da próxima matéria que o irmão Kleber vai ministrar, livros poéticos, já voltaremos ao sistema de provinhas, já não teremos mais sistema de trabalhos. Então, a partir da matéria de livros poéticos, já vai ser sistema de provinha, e já entre essa quarta e quinta-feira já vamos estar despachando para vocês a nova apostila da matéria de livros poéticos. Página 17, por gentileza. Página 17. Página 17. Página de número 17. Nós estamos falando de elementos essenciais da liderança. Elementos essenciais da liderança. Estamos na unidade de número 3. Falamos sobre a visão. Vamos agora falar sobre os valores, a motivação, administração, criação de uma unidade funcional, tudo que tange esta parte. Acreditamos que não chegaremos à unidade 4, que são os cuidados na liderança, porque o conteúdo é bem extenso, aí deixamos esta parte a desejar, ou seja, para vocês estarem lendo, estudando, meditando, considerando. Então, a unidade 4, infelizmente, não nos será possível fechar a apostila. Não é uma apostila muito grande. Outra coisa que eu gostaria muito, por gentileza, pastora Priscila, eu não estou conseguindo ver. Estou com dificuldade de visualização hoje. Desculpa, era para a irmã Sandy, que eu estou com saudade dela, eu fiz um bilhetinho. Perfeito, já escrevi no chat. Perfeito. Obrigada, que eu estou com saudade, Deus abençoe. Irmã Sandy, vou orar pela sua conexão. Sua conexão hoje está um pouquinho atribulada, mas vamos orar para Jesus aí colocar essa mão e essa conexão ficar convertida, porque hoje ela também é rebelde. Sua conexão hoje está um pouquinho rebelde, mas tudo bem. Infelizmente, não é sempre como nós queremos. Qual página, pastor? Página de número 17, perdão, 17. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não sei se vocês observam detalhes ao lerem a apostila. Eu sei que tem alunos que são detalhistas e outros, claro, por questão de estilo, por temperamento, não são detalhistas. Mas é importante que o aluno se esforce em observar os detalhes do texto escrito. E tem aqui um detalhe que eu não sei se todos leem com atenção, que se tratam das referências bibliográficas. Nem todas as apostilas nós colocamos, porque eu sei que para alguns alunos é um pouco enjoativo, um pouco enfadonho a questão da referência bibliográfica, mas vai lá na página 33, que você vai ver Lucas Morelles. Não vou dizer apareceu a Margarida Olá, porque fica feio, né? Mas apareceu o Lucas. Mas seja bem-vindo, irmão Lucas. Não tenho te atendido, tu sabes, né? Não estou querendo aqui me justificar diante do grupo, mas estou passando um processo um pouquinho difícil, né? Um desengano do estado de saúde de minha esposa pelos médicos, mas esta semana me deu um horário na parte da tarde para a gente conversar com tranquilidade. Amém. Né? Porque nós temos que ajustar a sua situação. Não, mas seja bem-vindo. O Lucas está aí passando também um momento apertado no trabalho dele, mas hoje está nos dando alegria de estar pelo menos no finalzinho desta matéria. Né? Mas a gente vai ajustar
Vamos batalhar para ajudar o Lucas, para ajustar a situação dele, e no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Página 33, só para chamar a sua atenção nas referências bibliográficas. Eu volto a repetir, nem todas as apostilas, não porque eu não queira, porque eu já ouvi da boca de 4, 5 alunos, pastor, é chato demais, é enfadonho demais ler sobre as referências bibliográficas. Então, uma apostila sim, uma apostila não, eu estou omitindo. Mas na área da liderança é importante eu fazer essas referências. Por quê? Porque são livros de excelente qualidade que recomendamos, né, para vocês, não são obrigados a adquirirem, mas para irem mais a fundo dentro desta matéria. Aqui nós temos alguns livros que nós recomendamos e, consequentemente, temos nos baseado em algumas partes, claro, com a devida autorização, e reproduzimos dentro da apostila, né? Como, por exemplo, Liderança Cristã, Princípios e Práticas, do reverendo Roger L. Smalley, muito bom, livro prático, pequeno, excelente, se puder adquirir, você em nada vai se arrepender. A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual, de Amos Leroy, edição Mundo Cristão, excelente também. Qualidades de um bom líder, princípios para uma boa liderança, pastor Faria C.A. O Líder 360 Graus, é também hoje considerado o melhor livro de liderança cristã, e o melhor autor, John C. Maxwell. Guarde esse nome, John C. Maxwell. Ele hoje é o top dos livros de temática de liderança cristã, que é um bom livro, bons livros sobre liderança cristã, você não vai se arrepender em nada. Ele tem em torno de 9 a 12 livros só dessa temática de liderança cristã. Você vai lá no Amazon, alguns deles estão à disposição, outros não. Outros vocês podem adquirir na CPAD e com o pastor Valentim da Gerizim Books, certo? O Líder 360 especial, um livro de arrebentar, muito bom. O Líder que Deus Usa, Resgatando a Liderança Bíblica para a Igreja no Novo Milênio, de Russell Shedd, e o Estilo de Liderança de Jesus. Então, são livros maravilhosos que recomendamos, se você, pelo menos, puder adquirir de 1 a 2 desta listinha, você em nada vai se arrepender. Em nada você vai se arrepender. Antes de começarmos a aula, deixa eu dar uma notícia, porque eu sei que muitos de vocês têm orado muito pela nossa escola, e nós fomos, este final de semana, realmente muitíssimo, eu estou avisando já todas as turmas, e vocês são a primeira turma, muitíssimo surpreendidos da parte de Deus. Nós somos convidados por uma igreja em Danbury, Connecticut, estamos este final de semana. Nós estivemos sexta, sábado e domingo ontem, dando exatamente um pequeno seminário sobre esta matéria, liderança cristã. A Abba Church, pastor Loami Aguiar, não sei se alguém que é da área de Danbury, Waterbury, já ouviu falar do pastor Loami Aguiar, e ele nos deu uma gratíssima surpresa. Pensa numa surpresa. Ele é o nosso aluno do bacharel e, olha, eu estou hoje cardíaco, mas Jesus realmente guardou meu coração porque não poderia infartar. Ele, almoçando, fez uma proposta e eu estou muito surpreso. Ele quer que a igreja Abba seja o primeiro núcleo presencial da Academia Bíblica Bereia. Ele pediu, por favor, pastor, precisamos de um núcleo presencial aqui. Nem que funcione uma vez por mês no regime intensivo aos sábados. E tem aluno, pastor, tem mais de 20. Doidinho para começar um básico em teologia. Eu falei, meu Deus! E ontem à noite tivemos um culto muito lindo, confirmando tudo isto que nos foi proposto. Peço que vocês estejam orando. 3 de setembro, vamos começar o básico em teologia em Danbury, uma vez por mês, o primeiro sábado, de 9 da manhã às 4 da tarde. Já temos mais de 20 alunos, vai estar aberto para
todas as igrejas da área. Tem assim que, se você que está na área de Denver, Waterbury, conhecer alguém que quer fazer o básico em teologia, recomende a nossa escola teológica, que estaremos ali todo primeiro sábado do mês, de 9 da manhã às 4 da tarde, intervalo de 1h30, trazendo a palavra de Deus e assim adicionando o crescimento do reino de Deus. Posso contar com a sua oração e com a sua divulgação? Você aí, que está na área de Denver e Waterbury, tá? Divulgue na medida do possível, se você conhece alguém interessado a fazer o curso básico em teologia. O nosso online continua sem nenhuma alteração, só que agora estaremos com um pouquinho mais de trabalho. Graças a Deus, Deus estará sendo glorificado. Amém. Valorize, valorize. O homem de Deus precisa liderar seus seguidores para elevar a estima dos valores do grupo. A vida de Moisés é um exemplo de tal liderança. Preste bem atenção que pouco se fala nos dias de hoje sobre a liderança de Moisés, mas existem aspectos que têm que ser muito bem considerados e copiados por nós. Ele acreditou de todo o seu coração que a liberdade era melhor do que a escravidão. Paulo, clara e ruidosamente, proclamou a liberdade aos Gálatas, como ele mesmo diz em Gálatas 5:13. A perda da importância da liberdade na vida cristã significava a perda de tudo. Significava estar escravizado aos pobres, elementares espíritos do mundo, em vez do poderoso e glorioso Espírito de Deus. Gálatas 4:8-9. Os pastores e professores de seminários necessitam diariamente lembrar à igreja os valores cristãos que fazem dos crentes pessoas diferentes dos mundanos. Uma comunhão de amor não cresce automaticamente na igreja, por isso que o Novo Testamento repetidamente exorta aos seus leitores aos atos mútuos de amor, de encorajamento e de perdão. Esses são apenas alguns dos valores mais altos que precisam ser continuamente afirmados pelos líderes na família de Deus. Em outras palavras, uma igreja sem os valores cristãos é uma igreja religiosa, é uma igreja vazia, é uma igreja que está simplesmente representando e não vivendo o poder do evangelho. E é muito triste dizer, estamos vivendo uma época onde os valores cristãos estão sendo colocados em segundo, terceiro e quarto plano. Agora você vai entender no próximo parágrafo a que exatamente estamos nos referindo. Um líder precisa reafirmar os valores que identificam o grupo, porque um guia competente sabe o caminho. Ele faz com que a estrada certa pareça mais natural e a melhor. Jesus convidou homens a segui-lo, contudo, não cega, não ignorantemente. Os discípulos teriam que negar a si próprios, tomar sua cruz diariamente e seguir cuidadosamente nos passos de Jesus. Olha o que Lucas 9:23, tenho certeza que vocês já leram, já passaram por esse texto, mas aqui tem um detalhezinho que você talvez não percebe ao ler um texto, repito, que ele é conhecido e até bem memorizado. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Preste atenção, aqui tem 3 detalhezinhos que parece que é a mesma coisa, mas não é. Ela é uma coisa que depende de uma e de outra. Se alguém quer vir após mim, o que isto significa? Quer ser imitador de Cristo? Quer ser discípulo de Cristo? Olha o que você deve fazer, olha o que nós devemos fazer. Primeiro,
negar-nos a nós mesmos. O que vocês entendem por negar-se a si mesmo? Eu quero ouvir 3 alunos. Eu não quero colocar a minha interpretação. Queremos juntos chegar à interpretação bíblica correta, porque às vezes, preste atenção, é muito comum os cristãos hoje viverem na teologia do achismo. Eu acho. Eu penso. Eu imagino. Não, não, não. Em se tratando de praticar a palavra de Deus, não tem o acho, não tem eu penso, não tem o me parece, não tem essa de eu imagino. Nós temos que ler o texto, o contexto, ok? E chegarmos a uma conclusão coerente, firme, sólida e correta. Porque, do contrário, como é que nós vamos praticar a palavra de Deus? Como estão me entendendo, gente? A palavra não pode ser interpretada ao meu bel prazer. Não, é assim que eu vejo, é assim que eu entendo, é assim que eu imagino. Temos que ler texto e contexto para fazermos a correta interpretação. Quero ouvir 3 alunos. O que você entende por negar-se a si mesmo? Vamos lá, irmão José. Deixar de ter vontade própria. Deixar de ter vontade própria. Anota isso aí, ó. Deixar de ter vontade própria. Outro aluno ou aluna, por favor. Irmã Ruth. Irmã Ruth. Deixar de viver a sua própria vontade e viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem projetado. As palavras da Bíblia. Irmã Ruth apertou a gente agora na parede. Irmã Ruth agora não teve misericórdia, não. Deixar para viver a vontade de Deus e deixar de lado que nós julgamos que aquilo é correto, ao meu ponto de vista. Está percebendo que está ficando difícil o negócio? Terceiro aluno ou aluna, o que você entende por negar-se a si mesmo? Pastora Priscila. Quando a gente nega a nós mesmos, a gente pensa no seguinte: diante de qualquer situação da vida, o que Jesus faria? Eu preciso agir como o Senhor Jesus agiria naquela situação. Se eu estou recebendo uma falta de amor, o Senhor Jesus não pregou isso. Eu deveria semear o amor, semear o perdão, fazer ao contrário. Seria você ter na sua cabeça o seguinte: o que Jesus faria nessa situação? Qual seria a atitude dele? E eu tentar imitar Cristo. Pastor, agora a senhora quebrou mesmo as nossas pernas. Vamos parar para pensar em todas essas 3 definições. A mais difícil é essa que a pastora Priscila colocou. É a mais difícil. Por quê? Porque muitas das vezes insistimos em fazer a coisa da maneira como entendemos. Insistimos em fazer a coisa da maneira como fomos ensinados. Preste atenção no que eu vou dizer. Nem sempre o que fomos ensinados, e não me queiram a mal, por favor, não me mal interprete, isso aqui é sério que eu estou falando, muito sério. Nem tudo aquilo que os nossos pastores, por melhor intencionados, por mais preparados, por mais homens e mulheres de Deus, eles são homens, seres humanos. Por que eu estou frisando tanto isso? Como homens e seres humanos que somos, incluindo a mim mesmo, eu não sou diferente de vocês, tá? Temos uma tendência de errar, temos uma tendência de fracassar, temos uma tendência de nos equivocar, de nos enganar. Sim ou não, gente? Ou todos nós acertamos sempre, 100%? Não, irmãos. Temos que admitir que erramos, equivocamos-nos, fracassamos, pensamos que aquele ou aqueles conceitos que julgávamos 100% bíblicos não eram. E entenda bem, não estou querendo também colocar em desconfiança as orientações de seu pastor ou da sua pastora ou dos seus líderes, mas nós temos que conferir tudo à luz da Escritura. Atenção, não estou referindo que você tenha que colocar o seu líder como objeto de desconfiança. Não, irmãos, não se trata de você agora, o pastor falou ali um negócio, agora eu vou estar vigiando, policiando meu pastor, minha pastora. Não, 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 não. É conferir. Está batendo com a Escritura? Eles estão vivendo a Escritura?
estão se esforçando para colocar em prática a Escritura? Glória a Deus. Se não, oremos, clamemos, jejuemos. Se não houver mudança, aí é hora de parar. É hora para refletir. É hora para perguntar a si próprio: será que Deus quer que eu continue acompanhando esse líder? Porque ele está indo pelo caminho da esquerda e da direita, ao invés de seguir a linha reta da orientação divina, entende? Porque a partir do momento que Deus confia a liderança a um pastor ou uma pastora, a uma pessoa que está à frente de uma obra, a uma igreja de maneira específica, ele tem que ter consciência de algo muito importante, a consciência de compromisso e de responsabilidade e a consciência de ensinar bem a palavra de Deus, embora nem todos tenham essa consciência, esse compromisso e essa responsabilidade. Alguns pensam que têm, alguns imaginam que têm, estão num mundo bem diferente ao que é a verdadeira realidade. E quando se olha na Escritura e se olha as suas atitudes, elas não se casam, elas não se combinam. Não estou dizendo que você tenha que questionar o seu líder, mas observá-lo carinhosamente. Ele está vivendo a palavra dentro dos ditames bíblicos ou dentro dos ditames daquilo que ele diz ser ditames bíblicos? Irmão José. Irmão José. Certa vez na história bíblica, a arca foi levada e ficou 40 anos fora de Israel. 20 anos. Tentaram, foram 20? 20. Os filisteus seguraram a arca por 20 anos. Sim. Então Davi resolveu buscar a arca, mas não seguiu o princípio. E deu errado. Irmão José! Irmão José! Ai, diante dessa eu não posso ficar calado, não. Tenho que lhe dar os 75 pontinhos para alegrar a finalização dessa matéria. Vocês ouviram o que o irmão José acabou de falar? Parabéns, irmão José. 75 pontinhos. O importante não é fazer a coisa certa. Preste atenção. O importante não é se matar, se esforçar para fazer a coisa certa. O importante é para fazer a coisa certa dentro dos princípios certos. Está no centro da vontade de Deus. Mas e aí vem a pergunta: quantos têm noção do centro exato da vontade de Deus? É muito fácil alguém abrir a boca: eu recebi uma direção da vontade de Deus. Ah, recebeu? Vamos ver os resultados. Mas aí vai o princípio bíblico, né, pastor? A vontade de Deus, ela não pode estar de maneira alguma fora da palavra. Ela tem que estar dentro do princípio bíblico. Irmã Lúcia, mas tem gente aí, com todo respeito à expressão que eu vou usar agora, com uma cara bem lavadinha. Sabe o que é aquela cara bem lavadinha, com água sanitária, com clorox, e bate com o pezinho no chão? Eu estou na vontade de Deus. Faz até biquinho. Eu estou na vontade de Deus. E não está dentro dos princípios bíblicos. E insiste e persuade a congregação. Mas a gente vem em seguida como nos resultados, nas atitudes, nos frutos. Parabéns, pastor. Irmão José. Parabéns. Pastor. Diga. Lá em Mateus 26, 39, Jesus exemplifica isso, né? Quando ele se prostra de joelhos, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha, né? Mas continuo batendo na tecla, Lucas. Como é difícil. Como é difícil viver o centro da vontade. É mais fácil manipular um texto bíblico e jogar para o povo, fazendo convencido que aquela ali é a vontade de Deus. Que aquela ali é a vontade. Mas não dura muito tempo, gente. Não dura muito tempo que vem à tona aqui os resultados, através do fruto e das atitudes que provam o total contrário. Isso aqui vai, essa parte aqui de hoje vai esquentar, presta atenção. A caldeira está começando a esquentar agora, a água está começando a ferver. Vai ferver mais ainda. Vamos lá. Um líder precisa reafirmar os valores que identificam o grupo, porque um guia competente, já falei sobre isso, sabe o caminho, ele faz com que a estrada pareça mais natural e a melhor. Jesus convidou a segui-lo, contudo não segue ignorantemente. Os discípulos teriam que negar a si próprios, ou seja, abrir mão daquilo que eles achavam correto e coerente, certo? Aí outra coisa que diz esse texto aqui:
tome cada dia a sua cruz. Para seguir a Jesus tem um peso enorme. Um peso de compromisso, de responsabilidade, de fidelidade e de objetividade. A vida cristã ela é marcada por metas, propósitos. Tomar a cruz não é testemunho. Negócio... e não é negócio fácil, não. Ei, se você insistir, minha irmã e meu irmão, dizer que é fácil tomar a cruz, perdoe-me, com muito respeito eu lhe falo, é uma mentira. Tomar a cruz é dificílimo, é pesado, machuca, sangra, faz a gente sofrer. Gente, que se você ouvir um pastor dizer é tão fácil tomar a cruz, mentira, irmão. Tomar a cruz não é fácil, você sabe disso. No independente do seu tempo de fé, 2, 3, 10, 20, 30 anos, 50, tomar a cruz é uma tarefa difícil demais, pesada, mas não é impossível. Não, impossível não. Mas ela exige a completa anulação da minha vontade. Quando eu consigo tomar a cruz, aí eu consigo seguir a Jesus. Muita gente pensa que está seguindo a Jesus, mas está se enganando que está seguindo pastor, mas os atos legalistas, às vezes, muitas das vezes, as pessoas se acham que eles estão vivendo uma vida de renúncia. Né? Irmã Lúcia, só usando uma frasezinha que machuca os ouvidos. Atos legalistas. Os fariseus, Jesus teve esse aí, né? Os grupos de fariseus eram os que mais parecia que servia a Deus, às leis. Eles se achavam, na verdade, um exemplo de santidade. Né? Achavam. Mas eles não tinham vida nenhuma de santidade. De dentro para fora, porque a santidade genuína, ela brota de dentro para fora, não de fora para dentro. E é o que os fariseus aparentavam de fora para dentro. Sim. E é o mais fácil, né? Mais fácil, muito mais. É o mais fácil se fantasiar. Não, mas é fácil. É fácil você deixar de fazer várias coisas. Aparentar santo. Agora, o que a pastora Priscila acabou de dizer. Aquele que vem te fere, te machuca, e você continuar desenvolvendo um amor incondicional pelaquela pessoa, isso aí é uma vida de renúncia. É difícil, irmão. É difícil. Mas é possível. Não é impossível, não é. Não é, porque vai exigir muito a nossa renúncia pessoal. Pronto, essa é a verdadeira renúncia, né? Então, são, assim, várias... A gente vê, em termos de casamento, de divórcios, tem pessoa, igual o senhor falou, um pastor conheceu, casou 5 vezes. Tem gente que diz assim, eu tenho como justificar isso dentro da palavra, né? Mas, na verdade, Deus vai te respeitar. Se você acha que você deve, Deus te respeita. Mas a renúncia, ela é algo que faz você morrer de dentro para fora. Nesse momento, nasce o caráter de Cristo dentro de nós. Yes. Tem que morrer algo dentro de nós para nascer o caráter de Cristo. Sim. Por isso que tem muito crente sem caráter. E pensa que tem caráter, mas não. Mas veste do legalismo. Do legalismo, exato. Mas enquanto esse legalismo não morrer, não vai nascer o caráter de Cristo. Você vai orar e pedir, Senhor, dá dente para galinha, não vai acontecer nada. É a mesma coisa, Senhor, eu sou um crente bom, abençoado. Mentira, você é um legalista. Deixa o legalismo morrer e para que o caráter de Cristo possa nascer para valer. Olha essa aqui, ó. O valor que os seus seguidores ganhariam com tudo seria inquestionável, digno disso. Eles salvariam suas vidas. Um bom líder necessita saber pelo que se é digno de viver ou de morrer. Irmãos, hoje em dia está uma febre nas igrejas, é só vitória, é só conquista, é só triunfo, é derrubar barreira, derrubar montanha, pular em cima de muralha. Ei, alô! Isso é febre de conquista. Uma coisa é Deus dar vitória
E outra coisa é não aceitarmos momentos de derrotas e de perdas, porque lembre-se que nas perdas nossas, Deus também é glorificado, Deus é exaltado e aprendemos a crescer. Quando aprendemos mais com as perdas. Mas hoje vivemos uma geração de cristãos Nutellas, que é tudo na vitória, que é tudo na unção, que é tudo no poder. Ei, meus irmãos, Jesus passou por momentos difíceis. E mesmo assim, por ser o Filho de Deus, ele não se desanimou em nenhum deles. O Getsêmani foi um dos mais difíceis. O deserto, onde sofreu a tentação pelo diabo, também. Mas Jesus tinha o quê? Identidade. Hoje em dia estamos vendo poucos cristãos e líderes com identidade. Marias vai com as outras. E sucumbem, perecem, desistem na primeira e fazem com que os seus liderados sigam a mesma linha de fracasso, de queda, mas lembrando que as perdas que eles possam sofrer têm uma permissão de Deus para o que? Crescimento. É por isso que Jesus convidou os cansados e os oprimidos para aceitar o seu jugo. Jesus modelou os valores centrais do reino através de seu estilo de vida e de atitudes. Ele ainda chama líderes para aprender dele. Mateus 11, 29. Em Corinto, os pastores líderes que assumiram a liderança após a partida de Paulo, de modo abismal, fracassaram. Manter a unidade, o respeito acima de tudo, o amor pelos irmãos e irmãs em Cristo, não foram prioridades em suas agendas. Eles escolheram os nomes de líderes ausentes, como Pedro, Paulo e Apolo, para alcançar os interesses próprios. As ambições políticas dos líderes na igreja de Corinto foram aumentadas enquanto a causa de Cristo foi deixada de lado. Os valores legítimos exaltavam a sabedoria e as manifestações sobrenaturais, tais como o dom de línguas. Os indivíduos carismáticos atingiram um prestígio exagerado. Resumindo, o pessoal ali em Corinto, os líderes em Corinto, eles eram exibicionistas, pensavam que manipular ou exibir dons espirituais, eles estavam ganhando que prestígio ou se colocando acima dos demais. E hoje tem-se o mesmo conceito, ou se tem o mesmo conceito. Irmão profetiza, irmão fala em línguas, irmã tem muitos dons, esse é o cara cheio do espírito espiritual. Errado. Dom, anote, se você não anotou ainda, demorou. Dom, manifestação de dons, em nada significa revelação de caráter cristão, em nada significa espiritualidade, não tem valor nenhum para determinar caráter e espiritualidade. Tem gente aí enganadinha, gente. Tem povo aí enganado. Não, fala em línguas, profetiza, cura, faz milagres. O diabo também faz, irmãos. Os demônios operam também de uma forma terrível e está levando aí muita gente para o inferno. Vamos acordar, irmãos. A igreja só está querendo saber de poder e manifestações sobrenaturais. A maior manifestação de Cristo na vida de um líder, de um cristão, é amor, é caráter, é ter vergonha, testemunho. Isso é lindo, testemunho. É difícil. Gente, não estou aqui colocando como desabafo, mas está difícil demais encontrarmos líderes com testemunho. Igrejas estão ficando vazias, gente indo para o mundo, gente machucada, gente dizendo não quero colocar pé em uma igreja por causa daquele líder, por causa daquele líder, por causa dela, por causa deles. Irmãos, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos já, aqui, agora, rápido, trabalharmos em fazer diferença. O mundo está decepcionado. Pessoas que estavam na igreja estão lá fora, carregadinhas de amargura
e decepção, pessoas que não acreditam mais em líderes, em pastores, por falta de um testemunho sadio. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas e de nós. Fomos chamados para fazer diferença. Ei, alguém aqui quer fazer diferença? Alguém que tem vontade para valer, Senhor? Eu quero, eu preciso, eu necessito fazer diferença, porque eu estou cansado de ver tanta gente frustrada com igreja, com pastor, com liderança. Senhor, faz de mim alguém, mesmo não sendo um líder, mas faz de mim um cristão para fazer diferença. E se ser um líder, pior ainda, que possam olhar em mim, não a mim, mas o Senhor Jesus Cristo operando através de mim. Ei, tem alguém aqui que quer fazer diferença? Seja sincero. Eu preciso todo dia lutar para isso. E eu luto, não porque eu seja ministro do Evangelho, pastor, que eu tenha essa responsabilidade de estar administrando uma escola, mas, irmãos, pobrezinho de mim, miserável de mim, se eu não agir rápido, correndo, Senhor, me ajuda, me usa para fazer diferença no meio que está cheirando mal, está cheirando a podre, porque está se vendo muito pouco aroma de Cristo. Que o Senhor nos ajude. O que acontece, pastor? Às vezes as pessoas se acostumaram com o mau cheiro. Isso é sério, Lucas. Isso é sério. Se alguns se acostumaram com o mau cheiro, isso é pior do que a gente pode imaginar. Que Deus tenha misericórdia, que ainda existe e ainda tem por aí o cheiro, o bom cheiro de Cristo. E esse bom cheiro de Cristo através de homens e mulheres que ainda estão aí batalhando para ter uma vida séria. E a minha oração é que a sua vida seja uma dentre várias que estão se esforçando muito para apresentar diante de Cristo esta diferença. Irmãos, aqui nós estamos falando que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de ambições políticas. Hoje não está diferente. Nós estamos aqui desabafando, não. Irmãos, o quadro de hoje é pior do que da igreja de Corinto. O quadro das igrejas, não estou aqui para querer catalogar ou para saber a condição da sua igreja. Cada um aqui sabe da sua igreja local. Eu também não estou pedindo que você estique o dedo na direção do seu líder ou do seu pastor ou da sua congregação, mas é momento de nós pararmos e refletirmos, Senhor, o que eu estou contribuindo para a melhoria ou para a piora, ou para o empeoramento da minha igreja? Não, pastor, eu não sou líder na minha igreja, eu não sou nem o pastor da igreja, eu estou pouco me importando. É errado, você tem que se importar sim, porque você é membro do corpo de Cristo. Se uma parte do corpo chora, dói, sofre, o corpo todinho dói, sofre e chora, e você é parte deste corpo. Então não tem jeito, não tem como tirar o corpo fora. Tem sim que pedir, orar, clamar, jejuar, chorar e pedir, Senhor, eu sei que eu não tenho voz, eu não tenho nem força para falar ou fazer alguma coisa, mas usa a minha vida e Deus vai usar a sua vida. Se você crê nisso, amém. Se você não crê, aí o negócio está pior ainda. E que Deus ajude você fazer, ainda que às vezes, caladinho, mas através dos seus atos, do seu comportamento. Gente, precisamos falar muito não. As nossas atitudes falam muito mais alto do que a nossa bocona grande falando demais. E se é para falar, falemos o suficiente. Pastor. Sim. Deus tocou assim no meu coração quanto a essa palavra que o senhor está falando. Ali onde eu estou adorando a Deus faz mais ou menos uns 8 meses, quase um ano praticamente, de que eu devo ter muita sabedoria no abrir da minha boca, então eu me mantenho bem quietinha. Até eles me elegeram a pessoa mais quieta do grupo do coral, porque que legal. Eu só abro a boca para falar mesmo que é necessário, porque eu já tenho experiência de vida,
maturidade de anos, já conheço. Eu sei que eu ainda estou aprendendo, mas a gente Todos já sabe nós. como lidar com as pessoas. Então, para se evitar ter problemas e ser problemas, nós queremos ser bênção, então nós precisamos ter sabedoria no abrir da nossa boca. Só falar o necessário, a palavra que Deus vai nos dirigir para edificação e estar em constante oração e intercessão, porque a intercessão, eu acredito que é uma das armas, né? Não somente pela igreja, mas por toda a humanidade, pelas nações e povos, e Deus vai estar usando a nossa vida. Eu acho que essa sabedoria no abrir da boca é muito importante. Mas quantos de nós, irmã Ruth, ultimamente, temos tido uma fraçãozinha desta sabedoria para termos este comportamento? É uma pergunta bem curiosa, né? Às vezes não temos essa sabedoria, às vezes imaginamos que a temos e às vezes metemos os pés pelas mãos e não temos um momento correto de termos um comportamento equilibrado. Dizem que o peixe morre pela boca, o cristão também morre pela boca por, às vezes, falar demais ou falar inadequadamente. Olha só aqui. Os valores ilegítimos exaltavam a sabedoria e as manifestações sobrenaturais, como o dom de línguas. Os indivíduos carismáticos atingiram um prestígio exagerado, ou seja, hoje não é diferente. Temos membros de igreja que valorizam mais os dons do que o fruto, as manifestações visíveis do que as atitudes práticas. A afirmação de Paulo de amor ágape como valor central da igreja em 1 de Coríntios 13 precisa de constante ênfase hoje. Sem o amor, os outros valores são inúteis. Um líder piedoso poderá saber que a alta importância carnal obscurece os fatos, ela enterra o alicerce na areia e, portanto, a organização titubeia, balança, mesmo antes da chegada da tempestade. Que Deus nos ajude a sermos sim, sim ou não, não. Não apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Motivação. Um líder estimula os membros do grupo a alcançar alvos e manter valores que o grupo assegura como preciosos. Para ser um motivador implica que um líder tenha a habilidade de despertar e mover as pessoas à ação e à realização, ao mesmo tempo em que satisfaz as suas necessidades. Isso inclui a mobilização e o agrupamento de homens e de mulheres para aceitar a visão e o trabalho para o cumprimento da obra. O treinamento refere-se ao compartilhamento de conhecimento e de habilidades para a realização da visão da comunidade. Pouquíssimo hoje, vemos igrejas preocupadas. Perdoe-me, irmã, irmão, se na sua igreja não existe ou ainda não existe isto, há uma necessidade urgente que haja nas igrejas de hoje uma coisa chamada treinamento permanente de líderes. Ninguém nasce sabendo. Ninguém morre sabendo tudo. Temos necessidade de que as nossas atitudes e habilidades estejam em constante reciclagem, em constante movimento e em constante treinamento. É semelhante, não é verdade? Aquele soldado que está aquartelado, ele pode não estar na guerra, ele não pode estar dando tiro todo momento, mas ele está ali no quartel fazendo o quê? Se preparando, sendo treinado, e às vezes fica 1, 2, 3, 8, 10, 12 meses, 2 anos. Os exércitos que mais vencem as batalhas são aqueles que estão na caserna e em constante treinamento, para quando estoura a batalha, a guerra, está todo mundo afiado, está todo mundo no jeito, e vamos embora, vamos para o campo, vamos pegar a arma, vamos pegar o armamento e vamos lutar. E eles acabam vencendo. É uma vergonha quando eu vejo igrejas que têm de tudo nas mãos para treinar líderes, pessoas ali com potencial
estourando nos poros, mas está faltando o quê? Motivação, está faltando orientação, está faltando treinamento, está faltando dedicar tempo para esse povo cheinho de potencial. Mas sabe por que hoje? Ciúme, né? Aí vamos entrar numa lista longa, irmão José. Eita, o negócio agora vai apertar agora. Uma das razões por que não se treinam líderes é o ciúme. Porque alguns pastores de igreja dizem o seguinte: eu não quero que ele saiba mais do que eu, que ele tenha um potencial mais elevado do que eu e que ele faça mais do que eu, porque se assim for, eu vou perder meu lugar. Mentira! Isso quer dizer que ele é inseguro do seu chamado. O líder que tem segurança do seu chamado, ele tem prazer. Ele geme em ver os seus liderados crescendo muito mais do que ele. Porque o líder da igreja, o pastor da igreja, não é o dono da igreja. Mas o ciúme é prova de que ele se sente o quê? Dono da igreja, dono dos obreiros, dono do rebanho, meus pastores, meus diáconos, meus evangelistas, tudo meu, tudo em primeira pessoa do singular. Para pensar. Não, pastor, tem uma força de expressão. Que força de expressão, coisa nenhuma. Perdoe-me, irmãos, desculpe. Ele assume isso de verdade. Eu sou muito... Negócio próprio. Negócio, irmãos. O pastor só está sendo muito cruel. Eu cruel? Então a Bíblia é mais cruel do que eu. A palavra de Deus ela é mais cortante do que eu. Irmãos, eu visito muitas igrejas, ministro em muitas, e me dói na alma ver gente assim, ó, amordaçada, cheinho de potencial. Eu não preciso de muito tempo. E eu falo isso porque eu não sou melhor do que vocês de forma nenhuma. É para a glória do Senhor. Olha para uma pessoa 10, 15 minutos. Meu Deus, esse homem tem um potencial louco. O que está fazendo aí? Essa irmã, meu Jesus, misericórdia. Trata a águia como galinha. Irmão José está uma unção hoje. O Kleber hoje não apareceu, mas deixou a unção do Kleber sobre o José. Meu Deus. Trata a águia como galinha. Você vai tratar a águia como galinha? Quero ver. A mesma comida que você dá à águia não é a mesma que você dá na galinha. Irmão José, olha, irmão José hoje arrebentou. E justo ontem, que no trabalho com os obreiros, eu falei sobre a diferença do crente águia e do crente galinha. Acho que o irmão José estava lá, gente. Crente águia, crente galinha. Tem muita gente sendo tratada como galinha, porque mais é águia, chamada para voar alto. Galinha não voa alto, gente. Desculpa aqui, não estou querendo usar a parte do estudo que ministrei ontem, mas galinha não voa alto. A águia, sim. A águia tem asas para voar alto contra o vento. Galinha é limitada, a águia é quase limitada. E hoje as igrejas estão cheias de gente de águia, crente águia. Mas tem aí os líderes que se acham donos do negócio, está tudo sufocando as águias. Você já viu aquele desenho do Rei Leão? Tem uma partezinha que fala disso. Estava me lembrando disso agora. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Segunda coisa, os líderes não querem treinar os demais porque dizem eles que é perda de tempo. Eu não vou investir meu tempo para treinar um bandozinho de irmãozinhos que vão querer ser melhorzinhos do que eu. Isso é sério, gente. Eu já ouvi isso da boca de vários pastores brasileiros em vários lugares da América. Isso me dói a alma. Meu Deus, eles se acham melhores do que Jesus Cristo, que dedicou o seu tempo, suas forças, suas energias. O apóstolo Paulo seguiu os passos de Jesus. Irmãos, biblicamente, o verdadeiro líder foi chamado para servir. E servir que significa doar-se. Doar-se significa pagar um sacrifício necessário para ver o outro crescendo melhor e mais do que ele. Pronto. Falei à luz da Bíblia. Se o Cada um seu preparando líder, o outro, né, pastor? Se o seu líder, com todo respeito, não conhece o seu líder, não faz isso, olhe por ele. Ele está bem distante. Bem distante. Talvez uns 1.500 anos-luz do que a Bíblia ensina. Sem julgá-lo em nada. Porque, olha, a Bíblia fala bem clarinho o que é um líder. Ele vai junto, ele não apenas manda. Quem manda é chefe. O líder acompanha. O líder é um mentor. O líder
cai primeiro antes do que o liderado caia. E hoje está todo mundo querendo cuidar da sua pelinha. Minha pele, é a pele do líder, não pode ser tocada, não pode ser rasgada, não pode ser arranhada. Mas lembre-se que o pastor que ama as ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, ele se coloca na frente para o lobo machucá-lo, mas não deixar as ovelhas machucadas. Motivação. Como já falei, um líder estimula os membros do grupo a alcançar alvos e manter os valores que o grupo assegura como preciosos. Para ser um motivador, implica que o líder tenha a habilidade de despertar e mover as pessoas à ação e à realização. Ou seja, o líder sempre diga: você vai conseguir, você vai conquistar, você vai chegar lá, porque eu estou contigo. Não é só mandar para fazer. Não, eu vou te acompanhar do princípio até o fim. John Page, em uma tese de PhD apresentada à Universidade de Nova York, em 1984, descreve o começo e o desenvolvimento de 4 igrejas em Rio Comprido, no Rio de Janeiro. O líder pastor João distingue-se como um motivador e mobilizador natural. Qual seria a outra forma de alguém começar uma igreja, motivando favelados a trocarem seu sistema de valores, dando generosamente do pouco que tinham para construir seu templo? Meu Deus, que forma tremenda de motivação. O entusiasmo carrega o dia quando fatores mais importantes como verdade doutrinária e amparo bíblico estão em escassez. Uma que um líder precisa convencer seus seguidores de que pode resolver seus problemas da melhor maneira, da melhor forma possível. Isso implica que ele necessita motivar outros a compararem sua visão. Não é suficiente, escute e anote isso aqui, a anunciar os alvos. Cada seguidor precisa ser altamente motivado. Para um líder motivar alguém, ele precisa transmitir sua visão tão persuasivamente que seus seguidores irão adotá-la alegremente, investindo, passa um highlight aqui, investindo vida, energia, dinheiro e preocupação nela. Charles Tremendos Jones corretamente entende que o líder tem que ser entusiasta, ainda que a casa está caindo, mas ele tem que ser entusiasta. Sua própria convicção da importância em realizar sua visão motiva. Pouco importa quão duro alguém trabalha. A questão é o quão empolgado ele está por sua visão. O entusiasmo, o entusiasmo é contagioso, igualzinho pessimismo. Sabe aquela pessoa negativa, não posso, não tenho, uma forma de fazer? O negativismo e o pessimismo, contagia. Mas o entusiasmo, coisa boa, o positivo, eu não gosto, irmãos, não sei você, eu tenho aversão a caminhar com pessoas pessimistas. Tenho aversão. Uma coisa é você caminhar com alguém desanimado, porque tem muita gente desanimada aí. Temos que nos colar com essas pessoas desanimadas. Agora, eu não suporto pessoas pessimistas. Perdoe, meus irmãos. A Bíblia diz que não devemos fazer acepção de pessoas, mas com o pessimista eu corro fora. Porque o pessimismo é uma doença espiritual, você pode não acreditar. É uma doença espiritual e emocional. Se você insiste em caminhar com o pessimista, lá na frente ele vai acabar te convencendo. Suga essas energias. Suga, é assim, é um negócio assustador. Quem já caminhou com gente pessimista aqui por um tempo? Quem já caminhou? Qual é a sua sensação? Qual a sensação, irmão José, ter caminhado por um tempo? Eu já tive um roommate, olha, dá vontade de fiar debaixo do chão, que era o cara toda hora era muito pessimista. Irmão. Mas o irmão José é convertido, gente. Eu convivi com um pastor que dava vontade de dar uma patada no traseiro dele. Irmão José é convertido, eu não. Acho que eu estou meio desviado. Eu convivi 11 anos com um pastor de tão pessimista que era ela, que eu tinha vontade assim, eu vou acertar esse camarada. Pastor, estou escandalizado, estou falando sério. O homem era tão pessimista que eu não conseguia. A vontade era acertar debaixo da orelha dele, enfim, uma pessoa pessimista demais, pastor, meu Deus! Um dia eu não aguentei, irmão. O que você prega? A palavra de Deus. Mentira!
Você prega o teu pessimismo, porque você só tem a Bíblia de memória, mas na prática você não vive. Um dia eu perdi a paciência com ele. Pensa, o senhor está nervoso. Você não me viu nervoso. Eu estou cheio de energia do espírito. Então, meu irmão, o irmão tem 24 horas para mudar seu estado de ânimo. Do contrário, eu não quero caminhar junto com o senhor. Um homem mais velho do que eu, 10 anos. Resultado, ele decidiu continuar uma vida de pessimismo. Aí eu trabalhava com ele no departamento de escola dominical. Eu falei, pastor, eu vou renunciar para trabalhar com esse homem. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não, eu vou renunciar. Eu não vou trabalhar mais com pessimista, porque ele está minando o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos. Aí o pastor teve que tomar uma decisão drástica. Eu não queria essa decisão dele, mas ele tomou, ele retirou o irmão pessimista e me manteve para não perder o trabalho da escola dominical. Aí eu tive problemas com o irmão pessimista, mas mais problema que eu já tinha, impossível, né? O máximo que eu ganhei é a antipatia completa dele, né? E passado um tempo, Jesus, por estranho que pareça, levou ele para a eternidade. Falou, Jesus, será que foi o culpado desse homem ter partido para a eternidade? Eu fiquei com uma dor de consciência por uns anos, né? Mas depois eu entendi que, enfim. Mas, por favor, irmão, se eu posso, me permita dar um humilde conselho, foge. Corre a 1000 km/h de pessoas pessimistas, que elas, infelizmente, têm um poder terrível de contágio. Tá? É diferente de você caminhar com uma pessoa desanimada, mas você tem que ter ânimo da parte de Deus para levantar ela. Se você está desanimado e andar com desanimada, aí já era. Vocês vão cair no buraco. Vamos lá. Na realidade, lá embaixo, último parágrafo. Na realidade, é impossível alguém motivar uma outra pessoa, pois a motivação é uma atitude gerada do indivíduo. Ela surge da persuasão que convence os seguidores de que os alvos claramente focalizados são dignos de todo esforço e é necessário para alcançá-los. Escuta essa. Um líder normalmente controla os incentivos em uma organização secular. Ele estará de acordo com o nível de pagamento, com as expectativas trabalhistas e os benefícios. Porém, olha só, para uma igreja em que os membros contribuem gratuitamente, em vez de receberem remuneração monetária, outros tipos de benefícios devem ser considerados. Não sou contra, entenda-me bem, por favor, não me confunda o que eu vou lhe dizer, eu não sou contra aquelas igrejas que têm condição financeira de remunerarem certos indivíduos que estão dando a sua contribuição ministerialmente falando. Exemplo, não sou contra que se remunere um ministro de louvor, não sou contra que se remunere um grupo musical, não sou contra que se remunere a qualquer membro da igreja, desde que, número 1, esteja envolvido de cabeça e a tempo completo por aquela causa que é a causa de Cristo. Agora, é ridículo quando alguém exige ser remunerado só para estar tocando 2 horas por semana. Ridículo. Está confundindo chamado ministerial com cabide de trabalho, de emprego. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Não é errado. A Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Vamos ler o contexto? A gente só se agarra no texto. O contexto nos mostra que aquela pessoa que vive para o Evangelho, entrega a sua vida de sol a sol pelo Evangelho, estuda, se prepara, se consagra, só sabe fazer isso e vive para isso. Mas é contra a Bíblia. Alguém que só gasta 2, 3 horinhas por semana, eu tenho que ganhar os meus 500 dolinhas semanais. Que isso, gente? Vai procurar McDonald's, Wendy's, vai procurar Home Depot, Lowe's, vai pegar uma britadeira e quebrar pedra, que você vai dar valor. Essas pessoas que fazem isso
E tem uns aí que querem, com 2 horinhas, 3 horinhas por semana, ganharem $500. Irmão José. Uau! Eu já vi músicos da igreja que não eram crentes, só porque eram bons, eram profissionais da música. Eu conheço. E o pastor pagava e teve problema no rebanho. Eu conheço uma igreja aí na Grande Boston e conheço uma igreja em Miami, uma igreja hispana que paga 3 músicos mundanos. Eu sei disso. Estive lá uns meses atrás. São músicos nota 20. Mas depois eu descobri. Não são em nada cristãos. Tocam até em cabarés, em inferninhos de Miami Beach. Para você ver eles tocando, pensa que são tudo crente. Tem técnica, mas unção. Ao ouvido é chamativo, mas a primeira vez que eu os ouvi, sabe aquela coisa que fica atravessada dentro de você, não querendo julgar ninguém? Atravessar, tem algum negócio errado. Os meninos são bons na técnica, mas está faltando alguma coisa. Tem um negócio aí que não está batendo. Até que eu fui saber que os 3 são mundanos. E aí na Grande Boston, também não posso entrar em detalhes por ética, tem uma igreja aí que contratam 2 músicos que não são nada crentes. Também tocam em cabaré. Mas você vê os meninos tocando como músicos, são top. Pelo menos eu já os ouvi 3, 4 vezes, falta algo. E esse algo, o que é? A vida consagrada a Deus. Como isso se chama à luz da Bíblia? Profanação. São líderes que estão profanando o altar de Cristo, o altar de Deus. Estão trocando o santo pelo profano. E, a seu tempo, Deus vai cobrar caro desses. Pode acreditar. Como até agora não aconteceu nada. Cara, Deus é paciente. De repente você vai ver um movimento estranho aí e vai entender. Opa! Com Deus Deus trata a curto e a longo prazo. Né? Porque Deus dá a oportunidade do arrependimento e não quer mexer para criar uma comoção. Mas a obra é santa, a obra é dele. Chega na hora certa, terminou o prazo, Deus executa o juízo que a ele corresponde. Paulo identificou a graça como elemento cristão motivador. Ele foi o fator persuasivo que levou os macedônios a dar generosamente de sua opressiva pobreza. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda tristeza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque a graça motivadora raramente afeta as igrejas evangélicas de hoje. A graça não foi algum poder esotérico manipulado que tomara conta dos cristãos da Macedônia e obscurecera seus melhores interesses. Graça refere-se à forma de ver que olha para o futuro e está em concordância com as palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. E vocês sabiam que as igrejas, desculpa, eu não estou aqui discriminando e nem julgando, mas na maioria dos casos, que a maioria das igrejas que são pequeninas, tanto em número como em condições financeiras, são as que com mais alegria dão para a obra do Senhor? Vocês já observaram isso? Igrejões gigantes, estou generalizando, por favor. Não estou generalizando. Mas igrejas grandes, de 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 pessoas, geralmente elas são assim. E, sobretudo, para a obra missionária. Olha aí o exemplo lindo da oferta da viúva. Deu... O que menos tem é o que mais dá, pastor. Exatamente. O ministério de Jesus, quem suportava? Quem apoiava o ministério de Jesus? Os ricões? A elite de Jerusalém? Não, os pobres, os necessitados, os desvalidos e marginalizados na sociedade judaica. Hoje não mudou nada, meus irmãos. Hoje não mudou nada. Não sei se você teve, eu não vou entrar em detalhes, é um testemunho um pouco longo, na pandemia, não estou falando isso por mal, é que eu tive essa experiência tremenda. Na pandemia, passamos algumas pequenas necessidades. Naquele pico da pandemia, né, que foi em 2020, creio que vocês se lembram, o negócio veio para arrasar. Vocês sabem que nós tivemos uma experiência de pessoas de outras igrejas muito necessitadas, que souberam da nossa situação, minha esposa sem trabalhar, meu filho sem trabalhar no aeroporto,
Quando souberem, eu quietinho, falei, Jesus, o negócio está ficando estreito para o nosso lado. E agora? Eu não vou ficar correndo pedindo ajuda, não, porque pode ser mal interpretado. Mas o Espírito Santo foi falando com um, foi falando com o outro, foi falando com um, foi falando com o outro. Em questão de dias, tinham 4 famílias de pessoas gente, estou falando de gente necessitada, com 4, 5, 6 filhos dentro de casa. E a família desempregada pela pandemia. Mas sabe o que se receberam? Ajuda de fora de outras pessoas e foram distribuindo ao ponto. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não, irmãos. Porque das pessoas mais necessitadas que nós aprendemos a ser abençoados. Também fomos abençoados por outras pessoas que tinham um pouquinho materialmente. Mas muito nos surpreendeu que todo dia, 8 meses seguidos, na porta da nossa casa, tinha de 2 a 3 caixinhas de cestas básicas, vindas destas famílias, com necessidade. Gente, eu me colocava em desespero e em pranto. E agora? O que eu posso fazer para retribuir? Dizer muito obrigado, insuficiente. Só podíamos orar, eu, minha esposa e meu filho, então pegamos a listinha dos nomes daquelas famílias e pedimos, Jesus, não tem como retribuir, só dizer obrigado, não. Então levanta outros para abençoar essas famílias. E, gente, Jesus levantou gente de poder material para abençoar essas pessoas necessitadas. Uma família disse, pastor, nós demos a nossa última cesta para o Senhor. Meu Deus, que loucura! Não, pastor, o Espírito Santo falou, é a última. Amanhã os meus 4 filhos já não vão ter mais nada. Mas nós cremos que Jesus vai usar alguém amanhã para abençoar a nossa casa e os nossos 4 filhos. Não deu outra. Eles colocaram Fé, né? a última cesta na porta da minha casa, lá em Malden, e no final da tarde ganharam 2 cestas. E supriu toda a família. Foi uau! Gente, coisa linda que nós A experimentamos. bênção da Não sei vocês, multiplicação, né? mas eu aprendi que com gente com necessidade, elas têm geralmente muito mais fé e muito mais amor para dar. É um testemunho. Deixa eu falar só algo que o senhor comentou. Eu falei, deixa eu dizer. Às vezes, o Senhor toca no nosso coração da gente, de repente, dar uma oferta ou abençoar a obra do Senhor Jesus. E, às vezes, naquele momento, você tem um projeto e algo pessoal que é seu, que você pode fazer, mas você tem que renunciar àquilo. Que é uma coisa difícil. Isso. Vocês já passaram por experiências assim. E, às vezes, quando você vai ofertar algo, é o momento que você para e pensa, e você tem a escolha de abençoar ou de reter aquilo para você. Mas quando você abençoa, você abençoa e esquece, e o tempo passa. Porque aquela pessoa que recebe, ela jamais vai esquecer. Mas quem dá, passa, vai embora e acabou. Porque fez de todo o coração e abençoou a vida. Depois de um certo tempo, você fala, nossa, por que será que Deus está me abençoando tanto? Está acontecendo tantas coisas. Porque você semeou. Então a gente precisa primeiro dar para depois receber. Porque se a gente retém, sabe? Parece que a coisa não anda. E geralmente, quando damos aquilo que mais precisamos, olha só, é isso. Geralmente damos o que sobra, mas quando por fé damos o que mais precisamos, aí que Deus nos surpreende. Não sei se alguém já viveu essa experiência. Sim, sim. Quando você dá o que mais precisa, não, é isso aqui, Senhor, mas e agora? Como é que... Mas quando Deus impulsiona a você, não é que você seja forçado por alguém a fazê-lo. Alô? Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Quando Deus impulsiona você fazer aquilo que parece absurdo, mas, Senhor. Eu já tive uma experiência há muitos anos, eu não vou entrar em detalhes porque não estou querendo sair do assunto. De Deus falar no meu coração, dá um aluguel deste mês para aquela família. Como é que é isso? Faltam 2 dias para pagar meu aluguel, isso é doideira. Dá o aluguel deste mês para aquela família. E eu perguntei, Senhor, e agora? E o Espírito Santo falou no meu coração, tem te faltado algo? Não. Mas eu quero, Senhor. É o nosso Isaac. Gente, briguei com Deus e falei com minha esposa, o que eu faço? Você é doido em argumentar com Deus? Se Deus está te falando, dá. Mas eu não quero. Crê. E se foi Deus que falou, espera. Tá bom. Nunca tinha feito aquilo na minha vida. Quando eu dei,
falei, Senhor, tem misericórdia. Foste tu que me falaste. No dia seguinte, chegou o dia do aluguel. O dono da casa sempre ia na minha casa para pegar o aluguel. E agora? Ele avisou, 4h30 estão chegando aí. Papai do céu, 1h da tarde. E agora? O que eu vou dizer para esse homem? 2h25 aparece o correio, atrasado 3 horas. Jogou várias cartas que estavam retidas por mais de 10 dias. Uma delas era um envelope azulado grande. Meu filho pegou, nunca me esqueço. Quando eu abri, quase infartei. Tinha $3.300 de um pastor hispano que recebeu de Deus uma ordem para compartilhar uma bênção que ele recebeu. Uau. 3.000 em cash. Não sei como chegou pelo correio, o dinheiro viu. 1h30 depois, o dono da casa chega para receber o aluguel. E ele me viu chorando. O senhor está chorando? Estou chorando de alegria. Não posso lhe contar. Irmãos, são coisas que eu tenho vivido. Se você nunca viveu, então passa a borracha. Esquece que eu falei. Pastor, na verdade, quando a gente olha na entrega, seja seja o que for, uma oração, um jejum, um dízimo, oferta, o que a gente tem que ter em nossa mente é um ato de agradecimento. Yeah. Quando a gente entende que em Êxodo capítulo 25, eu gosto muito desse versículo, quando eu gosto de fazer lá na nossa igreja, deixa eu ler só um versículozinho aqui, Sim, pastor. por favor. Nós vamos usar mais 13 minutinhos para fechar nossa aula, mais 13 minutinhos. Vamos lá. Vamos ouvir a nossa irmã mencionando o texto bíblico. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que tragam uma oferta para mim. Receberá de todo aquele cujo coração compelir a dar. Então, a oferta para mim, para Deus, quando tudo que eu entrego no altar de Deus, se Deus é o centro, eu tenho um ato de agradecimento por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já é, por tudo aquilo que Ele é em nós. Né? Então, a gente quando entrega, por exemplo, eu estou jejuando, não sei quantos dias, você não está jejuando, você está colocando uma oferta que alguém, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele que nos ajuda. O que é que nós somos, pastor? A não ser simplesmente um ato de agradecimento. Exatamente. Então, tudo que nós colocarmos diante do altar de Deus, em 1 Conta, capítulo 29, do verso 14 em diante, também Davi, ele diz assim, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse te dar todas essas coisas? Tudo vem de ti e de ti nós te damos. Então, Deus, quando entregamos algo para Deus, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não importa onde é a igreja, não importa o pastor, não importa se a pessoa está com cara de rico ou não, mas se Deus mandou dar, dá. Você entendeu? Porque tem pessoas que a gente às vezes julga por aquilo que ele, no exterior, gente, essa pessoa parece que está tão bem, mas se Jesus mandou dar, dá. Dá porque é Deus que mandou, é para Ele, é como se ele estivesse entregando para o Senhor e acabou, period. E o mais interessante é que isso apenas não envolve finanças, mas envolve talentos, Sim, tempo, tudo. E nós somos muito criteriosos. Isso aqui eu não solto por nada, mas guarde isso no seu coração. E, sobretudo, se você é líder, porque esse é um exemplo de líder que chama muito a atenção. Quando Deus te der a ordem, libera. Não negocia, não, porque não funciona. Libera. Se você tem certeza que é Deus que está ordenando, libera. Melhor coisa é dar do que receber. Olha só, o amor é o maior motivador de todos. Acima de tudo isto, diz lá em Colossenses 3,14, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, escreveu Paulo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Cristo constrange, ou seja, nos aperta. Isto é, ele tem um poderoso incentivo constituído nele próprio. Paulo estava ciente de que o amor de Cristo não funcionava automaticamente com a batida do coração. Dr. George Samuel, perito em medicina nuclear, motivador ardente e treinador de evangelistas,
para a Índia e o mundo, disse que o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de Deus, tem um mínimo de emoções e um máximo de reconhecimento do valor e dignidade das pessoas. Paulo viu isso como uma atitude que precisava ser vestida como uma capa. Quando esse amor ágape está faltando, nenhuma ação religiosa ou esforço espiritual é aceitável a Deus. Ainda que eu... Escute essa aqui, você conhece esse texto. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você pode dar uma herança de 10 milhões de dólares para um orfanato, mas se não tiver amor, sabe o que Deus vai dizer? Tchau, está perdendo tempo. Você está querendo se aparecer, se exibir para ser aplaudido e reconhecido. Mas como damos 10 milhões de dólares na base do amor de Deus, aí Deus nos aplaude e ele é glorificado. O proveito nessa passagem é o prazer de Deus e a recompensa eterna do líder. Jamais poderá haver algum benefício eterno brotando da liderança cristã que exclua o amor como seu ingrediente básico. Administração. Eu vou fechar, né? Infelizmente, porque já vai dar 10 horas com essa parte da administração. Mas se você depois tomar o tempinho, você vai saber como é que funciona a criação de uma unidade funcional. Por que os ministérios da Igreja de Cristo hoje não funcionam, às vezes, da maneira adequada e bíblica? Resposta: porque alguns líderes não têm uma noção bíblica sequer de funcionalidade. Vamos falar de maneira mais aberta? Todos na casa de Deus são úteis. Todos na casa de Deus são importantes. Todos na casa de Deus têm talentos. Todos na casa de Deus têm chamado. Todos na casa de Deus são importantes. Porém, entretanto, todavia, não obstante, contudo, líderes que não têm visão bíblica e espiritual preferem querer fazer tudo sozinho ou isolar aqueles que têm potencial por causa da ameaça que eles lhe causam. E esta ameaça é fruto de falta de segurança do seu chamado ministerial. Então, leiam isso com atenção. Outra coisa é acompanhamento no processo do crescimento. Bato na tecla, poucas igrejas se preocupam em acompanhar os seus líderes. Poucas igrejas hoje têm reunião de treinamento. Uma coisa é reunião com obreiros e outra coisa é reunião do seu pastor para treinar líderes. Igreja que faz isso hoje, não se escandalize que eu estou falando, é a igreja de outro sistema solar. Como é que é, pastor? É a igreja de outro sistema planetário, porque hoje, por uma razão A, B, C, eu não vou entrar em detalhes, deixaram isso para trás. Não, eu não vou perder tempo. Treinar 15, 20, 30 homens e mulheres, o que é isso? Jesus gastou tempo para acompanhar os seus discípulos. Assim Jesus quer que nós façamos. Ide e fazei discípulos em meu nome. Quando nos recusamos a gastar este tempo e a obedecer este mandamento, como é que fica a igreja? Como é que fica a igreja que se recusa a fazer isso? Ela está em pecado. Isso é muito forte, pastor. Interprete como você quiser, mas a Bíblia me deixa bem clara. É um mandamento. E quando não é cumprido, o líder e a igreja estão em pecado. Então, tem milhares de igrejas nessa situação. Chegue você à sua própria conclusão. Vamos lá. Outra coisa é explicando e exemplificando. Está aqui na página 22. Toda a escritura tem que ser explicada e exemplificada, ou seja, vivida na vida como um exemplo.
tem que haver a representação. Isso quer dizer o seguinte: nenhum líder pode servir bem na igreja se ele não serve bem em casa, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Lembro-me, alguns anos atrás, um ministro, um servo de Deus, ministrando para obreiros. Para obreiros. E quem estava no púlpito é um ministro X, mas embaixo, muito me chamou a atenção, estava a esposa assim, de braços cruzados, com uma cara bem fechada, e os 3 filhos ao redor da mulher. E eu do lado olhando. Engraçada aquela irmã, olhando com uma cara feia para aquele... Eu não sabia que aquela irmã era esposa do palestrante. Daqui a pouquinho, uma adolescente de uns 14, 15 anos levanta as mãos assim: pai, para de ser hipócrita. O senhor está dando uma de santo no meio desse povo todo. O senhor é um mentiroso, ensinando aqui o que o senhor não é em casa. Uau! Toda a congregação, toda se assustou. Nisso, aquela senhora bem carrancuda, de braços cruzados, ela faz isso, se levanta. Você é um grande canalha, querendo ser aquilo que você não é comigo e com os teus filhos. Era a mulher do palestrante. Eu falei, meu Deus, vai dar problema. E deu problema, porque aí o pastor da igreja foi obrigado a cortar o som e a convidar o irmão a deixar a plataforma. Foi uma vergonha, foi um vexame? Claro que foi. Aonde eu quero chegar, irmãos? Sabe quem conhece, depois de Deus, depois do nosso Deus, melhor a mim e a você? Adivinha? Alô? Quem conhece? A esposa, o esposinho e os Ela dá filhinhos. testemunho do testemunho dele. Ai. Posso dar um humilde conselho, minha irmã, meu irmãozinho querido do coração? Cuidado quando você está ministrando em algum lugar, ou até mesmo dando testemunho. Se seu esposinho, se a sua esposinha, se seus filhinhos estiver olhando você assim, coisa desse tamanho, prepara. Ou você vai ouvir ali na hora, ou vai ouvir em casa. Acho que melhor você ouvir em casa, para tomar o caminho certo. Mas se ouvir ali pessoalmente, aí o negócio fica feio. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir algo ao vivo dessa natureza. É muito vergonhoso. É muito constrangedor. É como alguém fosse ali na hora desmascarado. Melhor ser desmascarado em casa. Melhor que sua esposa lhe desmascare. Melhor que seu esposo e seus filhos arranquem a sua máscara. Agora, peça misericórdia de Deus. Não deixe que isso aconteça em público, não, porque, olha, é muito... Esse irmão, que eu saiba, ele nunca mais voltou a ministrar. Nunca. Porque a nossa primeira igreja, irmãos, começa dentro da nossa casa. Não podemos ser líderes na casa de Deus se não somos bons líderes, esforçados líderes dentro da nossa própria família. Alguém pode dizer amém? Amém. Ih, rapaz, ficou sufocado, amém? Papai do céu, o que é isso? Alguém aí está com dor de consciência? Que isso, pastor? O senhor está me estranhando? Não podemos dizer amém por isso, irmãos. Alô, Amém. é a palavra de Deus. Amém, pastor. É a palavra, Amém. gente. Não é o Expresso que está dizendo, não. É a palavra. Vamos começar em casa. Vamos lutar para ser exemplo, gente. Aí depois que você luta, sofre, chora, se esperneia, se arrasta para ser exemplo em casa. Aí você sai e começa a ministrar do lado de fora. Mas não seja bobo, não. Não faça ao contrário, porque a Deus ninguém engana. Eu vou ter que parar. Leia, por favor, sobre a questão da administração. Um líder tem que ter uma noção básica de administração. Tem igrejas que andam de cabeça para baixo, por uma falta bem básica de aplicação de conhecimentos administrativos. Não estou dizendo que o seu líder tem que ser um administrador de empresas, um empresário de mão cheia para fazer uma mega administração, mas a Bíblia dá princípios bem básicos de administração. E começa em casa, né, pastor? Começa em casa. Perfeito, irmão José. Da maneira que Um orçamentozinho assim. Se ele é bom nesse orçamento, ele coordena qualquer coisa. E tem igreja que não faz missão, por quê? Porque o líder não sabe administrar o seu próprio dinheiro na sua própria casa. Eu conheço igrejas de 30, 40 membros
que sustentam 5 missionários. Que isso, pastor? Mas deve ser uma miséria. Miséria não. Eles sustentam com mais de $1.000 por mês. Que? Yeah. Países da África pegam 5 missionários e estão sustentando. Porque muita gente tem na cabeça o seguinte conceito: tem que ter muito dinheiro para fazer obra missionária. Mentira. É tudo uma questão de organização, disciplina e administração. Mandar o dinheiro, né, pastor? Para o local devido. Mandar o dinheiro para o local devido. Exatamente. Deixa eu ler tem o último... desvio de função. Isto. Permita-me ler o último parágrafo para a gente fechar na página 24. Página 24. Eu tive que saltar alguns pontos, que infelizmente não tem como a gente avançar, mas isso aqui é importante, eu não posso fechar essa matéria sem ler este parágrafo. Mantenha a visão. Olha que interessante isso aqui. Mantenha a visão sem ser visionário. O que é isso? É uma contradição? Não, preste atenção. O equilíbrio entre a visão e a praticabilidade não deve ser perdido. Um líder que tem grandes sonhos, mas não tem seus pés no chão, tem pouco valor para a igreja hoje. Que benefício há em se desenhar uma igreja imensa, um orfanato, um projeto de evangelização? Um exemplo, né? Na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, mas não ter alvos mensuráveis, alvos que podem ser medidos para tomar a visão em realidade. A pessoa visionária tem boas ideias, mas carece dos meios de realizá-las e no espaço. Jesus viu 5.000 homens com fome sem contar as mulheres e as crianças. Eusébio de Cesareia, em um dos seus comentários da história da igreja, ele calcula que além dos 5.000, tá? Contando as mulheres e as crianças, poderiam ter em torno de 14.000 pessoas. É muito povo! Uau! Jesus alimentou todo esse povo. Quando ele disse aos seus discípulos para dar-lhes comida, eles ficaram o quê? Perdidos. Jesus disse, dai-lhe vós de comer. Não foi Jesus que entrou na frente e fez a coisa primeiro, não. Ele deu a ordem, dai-lhe vós de comer. Pois não sabiam o que fazer. André, porém, trouxe um menino. Olha que gente, que coisa linda. O menino a Jesus e mostrou-lhe que pelo menos ali tinha um pequeno começo. Jesus completou a visão multiplicando o pequenino lanche em uma festa. 5 pães, 2 peixinhos. Seja sincero comigo. O que são 5 pães e 2 peixes para 14.000 pessoas? É alguma coisa? Significa nada. Nada. Ei, o que você tem hoje para oferecer a Cristo na sua vida para que a obra cresça e o nome do Senhor seja glorificado? O que cada um de vocês tem? Pastor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente. É o suficiente. Não precisa muito, não. Coloca isso à disposição de Deus. Que Deus quer dar algo no seu ministério que você nunca viu na sua vida. Até agora está tudo pequenininho, apertado, porque você ainda não tomou a iniciativa de apresentar os seus 5 pãezinhos e 2 peixes, porque Jesus quer completar a visão, multiplicando esse pequenino lanche em uma festa. E eu termino. Jesus vislumbrava uma igreja que pudesse conquistar nações. Na realidade, isso foi um sonho, mas não um sonho sem planos práticos para agir. Ele escolheu 12, depois 70 discípulos para treinar. Mais tarde, ele comissionou-os para cumprir aquela visão e os resultados hoje são visíveis em todo lugar. Eu quero terminar com uma oração pedindo a Deus o seguinte: Senhor, faça de cada aluno da Escola Bereia um potencial discipulador. Eu quero te pedir, Senhor, que tu levante em cada um dos teus filhos um poder tal que possam preparar homens e mulheres que imitem a Cristo. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não tenho nada senão esses 5 pães e 2 peixinhos. Minha oração é que a irmã Tatiana seja usada para influenciar e levantar discípulos para Cristo. Quem sou eu? Eu quem digo, quem sou eu? Luiz Prestes. Oro para que nossa irmã Ana Paula Tunes, Deus possa levantá-la para preparar discípulos que imitem a Jesus Cristo. Oro para que a irmã Ruth seja essa mulher que Deus levante mais do que já tem levantado para influenciar e levantar homens e mulheres que
que imitem a Cristo. Ore para que o irmão Wellington seja mais do que usado, mas levantado como um discipulador poderoso e com influência para levantar discípulos que imitem a Cristo. Oro para que o irmão José Carlos de Souza, aleluia, seja levantado poderosamente. Quem eu tenho? Só tenho 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. Oro para a senhora, irmã Sente. Oro para que Deus levante a senhora e haja uma explosão de Deus na tua vida, a ponto de a senhora influenciar e fazer discípulos para Cristo. Oro para a senhora, irmã Lúcia. A senhora já é uma influência, mas que Deus redobre essa influência na sua vida e pessoas sejam atraídas pelo seu testemunho e a senhora levante discípulos para Cristo. Oro pela senhora, irmã Demi. A senhora é uma bênção na presença de Deus, mas Deus vai fazer mais do que a senhora pede, mais do que a senhora imagina, mas a característica que Deus vai levantar na sua vida e no seu ministério vai ser de discipuladora. Não para ser igualzinha a senhora, mas para ser imitadora, labassumini, canta labaxere, candeneves, de Jesus Cristo. Oro para a senhora pastora Priscila e pelo seu esposo, para que Deus exploda, jogue uma bomba na vida de vocês, para que mude, dê uma guinada no ministério de vocês de uma maneira dramática e drástica, e vocês sejam conhecidos como discipuladores. Oro por ti, Lucas. Salamandubi andalaias. Tanta luta, tantos desafios na tua vida, mas Deus está preparando a tua vida para ser discipulador, não para ser igualzinho a ti ou igualzinho os teus líderes, mas para imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu termino esta aula pedindo, levanta dentro dos meus irmãos esta liderança, Lamanaga Súbias, essa liderança que é tua, não é do homem. O homem não levanta líderes, o homem só reconhece líderes, Alamai, Rabaxalabacubineguidaia. O homem só reconhece o que Deus já chamou e preparou, Limanamai, Sobobiondalamatupiquebe. Eu te peço, levanta nos meus irmãos e nas minhas irmãs essa liderança que é só Deus, é só o Eterno que pode dar. O homem pensa, tem a arrogância de dizer que ele dá a liderança. Não, o homem só pode reconhecer, mas quem dá é Deus. Deus dá para os meus irmãos esta liderança, dá para os meus irmãos e as minhas irmãs este poder de influência que só pode vir do próprio Espírito Santo. Dá, meu Deus. Estamos estudando uma matéria teórica, mas ela também em prática. E eu quero ver para a glória do teu nome a prática. Eu quero ouvir a prática. Labanai, Rabachuri Condenebe. Eu quero ouvir que a irmã Demi está praticando de uma maneira maravilhosa, porque foi Deus que chamou e deu a liderança. Eu quero ouvir irmão Wellington, Manandurubi, Candanéria, vivendo esta liderança e praticando para a glória do teu nome. Eu quero me alegrar ao ouvir o irmão José de Souza, Limenagasúbia, fazendo uma ruaça, Alamai, na obra do Senhor, levantando líderes, imitando a Jesus Cristo. Eu quero ouvir, meu Deus, cada um desse povo que tu tens amado, que tu tens orientado, que tu tens abraçado. Eu quero ouvir esses alunos da Escola Bereia, não serem parecidos com ninguém, e muito menos com o pastor Luiz Prestes, mas eu quero ouvir, Halamando Rubacui, que os alunos da Escola Bereia sejam bem parecidos com Jesus Cristo, levantando discípulos para que imitem Jesus Cristo. Eu levanto as minhas mãos e declaro em nome de Jesus que cada um destes sobre quem eu levanto as minhas mãos possam ser tocados, impactados, sacudidos, abalados pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra. Tem que haver mudança, vai haver mudança. Em nome de Jesus, venha mudança sobre a vida de vocês. Venha mudança lá. Se andou, terminou o tempo da rotina, terminou o tempo da mesmice, mas Deus quer inaugurar o tempo de mudança. Aleluia. Se vocês creem e querem, esta mudança será vista em breves dias e semanas, porque Deus quer. Agora, se vocês querem, é outro assunto, mas se vocês querem e creem,
o Senhor realizará de Aleluia. uma Eu maneira recebo, Deus, na maravilhosa. minha E vida. aqui vai ter Aleluia, testemunho. Jesus. E aqui vai ter Da testemunho. glória, Jesus. Em Não nome para de o meu Jesus, Pai. engrandecimento, mas para a glória do nosso Deus. Sim, Para o Aleluia. meu Deus. nosso crescimento Aleluia. Tu és na Senhor. presença do Satisfeito. nosso Aleluia, Deus. Obrigado, Aleluia. Pai, por esta matéria de liderança. Tem muita coisa ainda que não Aleluia, podemos, Jesus. pelo tempo, entrar em detalhes, mas o Jesus. Senhor vai estar relembrando na leitura Aleluia, deste Jesus. material e Aleluia. ajudando Sim, meu a Deus. cada um Aleluia. dos meus irmãos a Jesus. viverem a Aleluia, prática Jesus. da Aleluia, tua Jesus. palavra. Glória a Obrigado. Deus. Aleluia. Muito Obrigado. obrigada, Aleluia, Jesus. Obrigado. Jesus. Continua abençoando a próxima Sim. etapa do médio Aleluia. com o irmão Kleber Tomás da Silva, a Aleluia. quem tu vais usar muito, 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 muito na Aleluia, ministração da Jesus. próxima matéria, livros Aleluia, poéticos. Louvamos o teu Jesus. nome e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Coisa Jesus. linda, Deus é bom. E Prepare-se. eu recebo na minha vida, em nome de Amém. Jesus. Prepare-se, Em nome de segura aí, Jesus. prepare-se. Isso aqui não aconteceu por um Aleluia. acaso, não. Se você crê e quer, vai ter mudança. Agora, quem não crê Amém. e quem não quer, vai ficar como tudo está até agora. Tá? Aleluia, Mas Jesus. havendo a Aleluia. mudança, você vai saber o porquê dessa Aleluia. mudança. É porque Amém. você quis e porque você creu. Porque Amém. Deus Aleluia. assim o quer. Deus os abençoe. Amém. Vamos terminar Amém. com o nosso lema. Então, na próxima dia 20, não teremos aula, porque precisamos, como já avisamos, fazer o reajuste entre o médio e o bacharel para que as matérias comecem sincronizadas. E no dia 27, anote aí, eu vou relembrar vocês com as postagens, irmão Kleber Tomás da Silva vai estar com vocês com a matéria Livros Poéticos, e eu no bacharel com didática geral, e a entrega do trabalho de liderança, por favor, 5 de julho, data máxima. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer situação que tenham a entrar em contato comigo, fiquem bem à vontade, estou à plena disposição de cada um de vocês. Nosso lema: seriedade, Seriedade. Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. Disciplina. seriedade, Seriedade. Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Necessário que ele e que cresça. eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele Necessário cresça que ele cresça. Necessário que ele necessário cresça. que e ele eu cresça. diminua. E eu Eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que que ele ele e que eu cresça. diminua. E eu Eu diminuo. E a Deus damos o quê? A honra, A honra, a a glória glória. e o poder. Deus os abençoe. Vejo vocês em breves semanas. Mas estamos ligadinho aqui no canal do Médio em Teologia. Paz do Senhor. Deus os abençoe. Uma Paz do ótima Senhor semana. para Descansem o todos. dia 20, mas dia 27 venham preparados com o irmão Kleber, que vai para apertar a tarraqueta. Ele é um professor que vai apertar com amor e carinho, mas vai apertar. Que Deus os abençoe. Tá? E essa semana já as apostilas estarão sendo despachadas. Muito obrigado, bom descanso. Amém. A paz do Todos Senhor na para paz todos. do Senhor. Paz do Senhor Amém. para todos.